Alô Santista, estamos iniciando mais um programa É Santos Futebol Clube. E eu sempre peço a atenção do telespectador, aqueles que gostam do Santos Futebol Clube, aqueles que são simpatizantes do clube, para participarem das atividades desse projeto cultural. E eu sempre relembro o telespectador e aqueles que pela primeira vez estão presentes diante da tela assistindo esse projeto, que foi um projeto elaborado com um objetivo muito claro de trazer um legado para as novas gerações. É claro que as gerações atuais gostam de relembrar grandes fatos do Santos Futebol Clube, um time mundialmente conhecido e que traz uma representação do futebol brasileiro a nível mundial. E hoje nós temos a muito grata para o nosso telespectador, eu tenho certeza absoluta, uma das pessoas que está aqui presente, já participou desse programa e trouxe informações muito boas a respeito da história do Santos. E uma pessoa nova da mesma instituição que vou apresentar, que vai colaborar muito com as informações que o público telespectador espera da gente, né? O torcedor é ávido. Todo sábado à tarde nós temos esse programa pela TV Com, na Baixada Santista. E temos a nossa plataforma no YouTube, né? E eu convido a todos no YouTube, aqueles que já participam normalmente da nossa plataforma, a também colaborar, se inscrevendo. Aqueles que não tiveram oportunidade ainda de se inscrever, se inscrevam, porque o YouTube ele funciona com algoritmo. Então a gente sempre pede aí um joinha do telespectador, a participação ativa, para que a gente possa levar esse projeto para um número cada vez maior de pessoas, né? E hoje, como eu falei anteriormente, temos a grata surpresa de trazer nesse programa a ASOFIS, que é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube. E aqui ao meu lado, eu inicio apresentando o José Roberto Prandi. Tudo bem, José? Tudo bem. É uma satisfação enorme poder recebê-lo. Já esteve aqui anteriormente, mas hoje vem representando essa importante instituição, a ASOFIS. Bom, agradecer pelo convite mais uma vez, né? É um prazer enorme estar aqui participando desse programa, representando a ASOFIS. Perfeito, José Roberto. E aqui ao meu lado temos o Sérgio Nusa. Sérgio, é uma satisfação enorme você estar presente aqui. Nós que nos encontramos há um tempo atrás na exposição do PEP, né? E conversamos bastante a esse respeito. Inclusive, o nosso público telespectador, que não teve a oportunidade, ainda pode ir até o Museu Pelé e ver a exposição do PEP, ainda dá tempo. Né, Sérgio? Então, naquele dia que nós nos encontramos lá, batemos um longo papo e eu já convidava você para vir ao programa e hoje eu estou tendo esse prazer de recebê-lo. E você hoje também aqui representando a ASOFIS. Sem dúvida. É um prazer estar aqui hoje. Realmente acabou acontecendo o nosso encontro, né, que nós vínhamos entabulando já faz algum tempinho. Agradecemos o espaço, né, de divulgação da nossa associação, do nosso trabalho, que é de dedicação exclusiva, né, ao nosso clube do coração, o amado Santos Futebol Clube. E estamos à disposição para conversar um pouquinho sobre a associação e suas atividades. Então, nós temos aí uma instituição que tem uma história, né? E quando que começou a ASOFIS, né? Em que data que começou, em que ano, quem foram os precursores, né? Aqueles que tiveram essa iniciativa e entenderam que era importante a gente ter uma instituição dessa natureza para poder concentrar as informações históricas do clube. Sim, a ASOFIS ela foi fundada em 5 de abril de 2014, em Mongaguá, São Paulo. E quando da sua fundação foram reunidos membros que teriam algum tipo de importância
para o Santos Futebol Clube, sendo autores de livro, pesquisadores de relevância, ou colecionadores. Então, quando da fundação, né, fundou-se aí uma associação para estudar e divulgar e preservar, né, a história mais linda do futebol mundial, que é a história do Santos Futebol Clube. Maravilha. Então, por obra do destino, inicialmente começou na cidade de Mongaguá, né? Sim, Mongaguá, porque um dos membros, né, um dos idealizadores dessa associação, né, Guilherme Nascimento, juntamente com Wesley Miranda, ele morava em Mongaguá, né, e ele conseguiu a sede de um determinado sindicato para que pudéssemos nos encontrar, né, nos reunir e fundar aí esta tão importante associação que é a Sofis. Quando a gente vai em lugares onde tem uma atividade do Santos Futebol Clube, os membros da Sofis sempre estão lá, porque eu sempre identifico, né? Não só pela camisa que hoje vocês estão trazendo, essa bonita camisa. Aliás, quem foi que bolou essa imagem, esse logotipo da Sofis? Uma curiosidade. Foi o Marcelo, Foi o né, Marcelo. que bolou. É o nosso diretor de designer aí, MMDC, conhecido como MMDC. O Marcelo, qual seria o sobrenome dele? Nós conhecemos no grupo como MMDC. Ele não faz parte da diretoria executiva, Tá. mas ele é um membro colaborador com as artes, né, com tudo que está relacionado, né, às artes, ele participa. Tanto é que o nosso primeiro símbolo era um distintivo do Santos, escrito a Sofis, na diagonal, na faixa, e depois ele modernizou com essa imagem que é muito bonita. Perfeito. Então, Sérgio, na continuação daquilo que a gente estava falando a respeito da instituição, né? Porque a Sofis é uma instituição que tem um caráter muito objetivo, né, de pesquisa e história, e você gostaria de estar passando para a gente algumas informações relevantes sobre após esse início da Sofis em Mongaguá, né, as primeiras iniciativas, né, que depois de Mongaguá já veio para Santos, né? Seria essa a ideia. E como é que foi esse congregar as pessoas? Como é que as pessoas foram se unindo dentro da instituição e formando esse corpo que existe hoje? Na realidade, é assim, os asofistas, eles já vinham contribuindo com a história do clube já há algum tempo. Certo. E uma boa parte dos membros hoje ativos, né, que trabalham na executiva da associação, são escritores de livros cujo tema é o Santos Futebol Clube, por exemplo, o Brandi, que trouxe hoje 3 das suas obras que ele assina. E a partir daí foram vindo as ideias. Uma das ideias que foi bem sucedida, que foi aplicada, foi exaltar os feitos do Santos Futebol Clube em datas comemorativas. Nós fizemos uma série de eventos que eu posso resumidamente listar aqui. Por favor. Em parceria, a maioria dos eventos foi em parceria com a Embaixada do Santos Futebol Clube em São Paulo, na capital. Por exemplo, fizemos eventos com o nosso goleiro maior que o gol, Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues. Veio do Uruguai especialmente para ser homenageado aqui em São Paulo. Fizemos um outro evento na Embaixada muito importante com Pepe, Manuel Maria e Dema. E todos os eventos muito concorridos. Nós chegamos a ter eventos em São Paulo com mais de 1.000 pessoas, feita num estabelecimento comercial lá em São Paulo. Fizemos também a comemoração de 20 anos da Batalha do Rosário, a conquista da Comebol de 98, registrando que nesse evento, além dos ex-jogadores, né, que vieram prestigiar, tivemos a presença do Emerson Leão, que era o nosso treinador na época, que dificilmente vai a algum evento e foi prestigiar, né, o evento da Sofis. O Marco Aurélio,
que era o nosso gerente de futebol à época, também compareceu. Tivemos homenagens individuais para Renatinho, que jogava de terno. Sim. Tivemos homenagens também a Léo, o lateral esquerdo com mais títulos que conquistou pelo Santos Futebol Clube, né, neste século. Tivemos também homenagem ao Elano, importantíssimo, né, jogador nosso na conquista do brasileiro, dos 12 brasileiros, né, de 2002 e 2004. Retornou depois também na Vila Belmiro. Tivemos também um evento muito importante, os 40 anos da conquista dos Meninos da Vila, Campeonato Paulista de 1978, com a presença também de ídolos da época, que foi muito concorrido também. Tivemos eventos de lendas da camisa 1, goleiros que marcaram a sua história, né, no Santos Futebol Clube, como Vitor, e Júlio Sérgio, e Lalá, e por aí vai. Goleiro da época dos anos 60, né? Sim. Inclusive, né, o Lalá, que graças a Deus está com a gente ainda, né? Um dos remanescentes daquele time histórico lá dos anos 50, 60. E tivemos também a comemoração muito importante de um título de Campeonato Paulista, com o eterno gol de Serginho Chulapa na última partida contra o Corinthians, em 84, também muito concorrido. Mais ou menos foram esses eventos, né, meio resumido, que a gente pode passar. Uma característica que aconteceu nos eventos foi o seguinte: com o advento da pandemia, em 2020 para 2021, né, aí quebrou-se um pouco essa rotina de eventos, né? E a associação está pensando em retomar, né? Porque deu uma desacelerada nos eventos públicos, né? Em função de tudo aquilo que nós vivemos, né? na pandemia, né? Que afetou o país inteiro. E também participamos de eventos, né? Já participamos de eventos, como você mencionou, aqui no Museu Pelé, na sala do Conselho Deliberativo, no Salão de Mármore, que, né, o evento no Salão de Mármore teve as presenças de Juari, Lalá e Manuel Maria. E também fizemos um evento na sala de imprensa, convidando o José Macia, o maior jogador da história do Santos, porque Pelé de outro planeta. É de outro planeta, como o próprio Pepe dizia, né? E posso garantir, quem participou saiu emocionado dos eventos. Os ex-jogadores adoram ser lembrados. Sim, claro. E dão muito valor para o trabalho que a gente faz. Nós fazemos publicações diárias, né, nas redes sociais, através do nosso membro Wesley Miranda, que é o que faz a gestão das redes sociais. Todos os dias nós cumprimentamos jogadores, passamos vídeos com imagens, né, breves vídeos com imagens desses jogadores que fizeram a história do Santos Futebol Clube. E todos os dias nós temos imagens nas nossas redes sociais que nos emocionam. Maravilha, maravilha. Dessas redes sociais, Brandi, qual seria essas redes? O Facebook, o Instagram e o Facebook, né? Essas são as duas principais. Duas principais, né? Nós temos também o YouTube, né? Onde a gente publica diariamente. Diariamente. E você sabe que às vezes uma data ela permite ser, por exemplo, a data de uma conquista, bem como um aniversário de um grande jogador. Então, às vezes, mais de uma publicação em um mesmo dia, né? O assunto é inesgotável, né? E tem que ter uma dedicação para isso. Mas eu vou pedir licença para o Sérgio e para o José Roberto Brandi. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. A sua saúde dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria, com uma excelente retaguarda hospitalar.
além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis e o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Estamos voltando com o programa É Santos Futebol Clube. E a gente estava falando, após a exposição do Sérgio, em relação às atividades da Sofis, Roberto, que você também teria informações importantes a passar sobre a diretoria, sobre as questões institucionais, né? Porque, como você dizia no bloco anterior, já na rede social, Facebook, Instagram, vocês têm um trabalho praticamente diário, como você estava nos dizendo, a respeito de informações objetivas e interessantes ao público santista e simpatizantes, né? Sem dúvida, né? Eu até anotei aqui os membros fundadores, porque são no total, salvo engano, 14 ou 15 pessoas. Algumas já não fazem parte, né? Mas é muito importante, a gente está falando do ponto de vista histórico. Sem dúvida nenhuma, né? Em relação às metas, né, da nossa associação, é a produção de material cultural do Santos, realização de encontros com palestras, trocas de informação, comemoração de datas importantes, como falamos agora, né, através das redes sociais, né, além da divulgação do trabalho dos seus associados. Os membros fundadores são Carlos Pierinho, Lala. Grande Lala. Odir Cunha, Evaldo Rodrigues, que é o nosso estatístico, Gabriel Pierin, que hoje trabalha no Santos Futebol Clube, grande historiador, autor de livros também, Guilherme Guarchi, que é o historiador do Santos Futebol Clube atualmente. Perfeito. Guilherme Nascimento, autor de vários livros sobre o Santos também, José Roberto Brandes dos Santos, Léo Devezas, que é o nosso atual presidente, Manuel Vicenslau Neto, Marcelo Lúcio Fernandes, Marcos Magno, Paulo Rogério, Ted Sartori, Valmir Gonçalves e Wesley Miranda. É claro que depois, com o passar do tempo, recebemos aí grandes reforços do nosso time, né? Eu vou citar alguns. Fica à vontade. Fernando Ribeiro, em memória, Hugo Reston, Sérgio Nusa, Alex Santos, Vitor Sion, Fábio Lopes, João Pedro Rodrigues, nosso museólogo, Ricardo Agostinho, Márcio Ishi, Edmar Júnior, Vinícius Cabral, Rodrigo Almeida e o Spencer. Se eu esqueci de algum membro, me perdoem, porque são vários, eu sei disso, né? Nosso grupo também não é tão grande assim, mas acredito que 90% foi lembrado aqui por mim. Mas sem dúvida, por essas pessoas que você já exemplificou, né, a gente já denota a densidade, conhecendo as pessoas, como a gente sabe a respeito das pessoas que você tem citado nesse momento, a densidade que cada um tem na história do Santos e na perpetuação dessa história, já qualifica muito a Sofis, né? A Sofis, ela já faz um trabalho que eu diria inigualável, né? Pessoalmente, eu não tenho conhecimento de outra associação que tenha essa qualidade de pessoas e de material que vocês têm de acervo sobre a história do Santos Futebol Clube, né? E grandes personalidades, né? Então, realmente, vocês estão de parabéns e é uma satisfação muito grande estar podendo fazer esse programa com vocês, que eu espero, viu, Sérgio, que não seja o único, que ele tenha um desdobramento futuro. Sem dúvida. Né? Porque a história é tão abrangente, muito extensa, e a gente possa fazer em 2026 novos programas com a temática da Sofis. Sérgio, você gostaria de expor, porque logo a gente vai trazer aqui um presente ao nosso público telespectador com fotos, né, da Sofis, onde a gente vai poder estar identificando, podendo estar passando informações dessas atividades que congrega esse grupo
tão importante que o Brandi falou. Sem dúvida. Eu gostaria de fazer um registro, então, uma das atividades nossas, uma das nossas atividades seria quanto ao acervo. Tá. Acervo de camisas, de livros, jornais, revistas. O Brandi, por exemplo, que está aqui, ele tem uma quantidade de jornais que passam de mil exemplares. E também nós somos muito procurados, né, na medida que ficamos conhecidos nas redes sociais pelos nossos simpatizantes e associados, para receber doações de materiais, né? Nós tivemos grandes santistas que acumularam acervo e, na sua passagem, a família, né, tem procurado a associação para destinar todo aquele acervo, né? Como nossa missão é perpetuar a história, né, a imagem do clube, né, e divulgá-la, né? Então nós recebemos isso, inclusive hoje buscamos um espaço para que a gente tenha a condição de estar recebendo, porque isso é frequente, né? Recebemos doações frequentes. Foi mencionado aqui dos membros fundadores que são escritores de livros sobre o Santos. Eu trouxe alguns que eu gostaria de comentar sobre eles. Guilherme Nascimento, que é um dos fundadores, ele fez o Almanaque do Santos Futebol Clube. Nesse livro, ele foi feito no centenário, é uma das homenagens, né, que foi prestada ao Santos Futebol Clube no seu centenário. Ele contém todas as fichas técnicas desde o primeiro jogo, no ano da fundação, até o ano de 2012, a época da fundação. Guilherme Nascimento é o autor, é um dos livros. Outro livro também muito importante, foi recentemente lançado, é o Almanaque dos Craques. Perfeito. Até a sua edição, né, recente, mais de 1.700 jogadores que passaram pelo Santos Futebol Clube têm foto ou registro da sua passagem, da sua trajetória aqui no Santos Futebol Clube. E esses jogadores, essa trajetória foi até que data? Essa edição foi de 2024. Até 2024. Até 2024. É recente, né? Esse aqui é recente. Foi recém-lançado. Está sendo lançada a segunda edição. Já está a caminho, né? Está esgotado esse livro. Excelente, excepcional livro. E esse livro que está esgotado, ele, quando vier uma nova edição, ele estará com possibilidade do público adquirir? Como é que... Sem dúvida, sem dúvida. O público pôde adquirir, né, esse exemplar, né, um exemplar do Almanaque dos Craques, e atualmente está em fase Perfeito. de execução. Aí quando a segunda fase estiver pronta... Vai ser divulgado, devidamente divulgado, para que o público possa adquirir. Perfeito. Né? Esse é uma obra importantíssima, uma obra também muito importante. Não trouxe todos os livros, somando todos os livros, né, dos escritores que fazem parte da Sofis, nós passamos dos 30, 40... 27. São 27. Hoje 27. Um pouco mais de 40 livros. Esse livro é o maior espetáculo da Terra. O Brandi mencionou que um dos nossos membros, o Marcelo Fernandes, homônimo do nosso técnico campeão, né, de 2015. Sim, verdade. Ele mora em Luxemburgo e ele faz um trabalho fantástico. Ele visita os locais em que o Santos Futebol Clube jogou, visita os estádios, ele faz vídeos nos locais, procura material sobre os jogos e, de posse de todo esse material que ele pesquisou, ele criou um livro sensacional, que é o maior espetáculo da Terra. Aqui estão registradas imagens históricas do Santos dos anos 70, anos 60, anos 50, e para um apaixonado santista é uma obra que deveria constar da sua... Belas obras, belas obras. E um exemplo de material que recebemos, né? Eu trouxe aqui, são jornais da época. Aqui a figura do Pelé. Aqui é uma doação. São doações que nós recebemos,
E a pessoa fazia recortes, né, Sim. de matérias relacionadas ao Santos, imagens de Pelé, nos anos 50, na seleção brasileira, enfim. Esse aqui, Rei Pelé e Lumumba, e tem outro também aqui, ó. Isso aqui é histórico, porque traz imagens até que não são comuns ao grande público, né? Perfeito. E que faz parte do nosso acervo. E que a gente, na medida do possível, quando tem algum evento, a gente leva esse material para divulgação e conhecimento do público, né? Perfeito. Ok? Olha, essa é uma pequena amostra de um grande conteúdo que vocês têm armazenado, né? Que Sem dúvida. Antes de iniciar o nosso programa, o Brandi comentou comigo, mas a gente vai fazer o seguinte, essa história é muito grande, é impossível num programa de 30 minutos a gente abordar tanta informação a respeito do Santos Futebol Clube. Não tem Então eu dúvida. quero convidar o Sérgio Nusa e o José Roberto Prandi para a gente continuar essa história no próximo programa, né? E aí a gente consegue passar o mínimo possível para os nossos telespectadores terem uma compreensão da grandiosidade da Sofis e suas atividades. Então eu quero agradecer a presença nesse primeiro programa ao Sérgio e ao José Roberto. Foi um prazer. De estar fazendo esse programa, e vamos continuar na semana que vem exibindo esse importante depoimento dos membros da Sofis. Um abraço a todos e até o próximo programa.